edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras não se cumpre, compararam um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa, ela caiu, foi grande a sua queda. Aleluia. Tem. Irmãos, Deus tem falado comigo há muito tempo sobre a casa na rocha e a casa na areia. E às vezes a gente pergunta para Deus por que tem falado, porque a palavra, antes de a gente passar para a igreja, ela vem primeiro na gente, né? E a casa na areia. Eu falando, Deus, quantas pessoas estão construindo a casa na areia? Quantos têm deixado a casa na areia, esquecido de edificar na rocha? Mas hoje eu creio que tem muitos que têm edificado a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Porque a rocha é Jesus. Aleluia. E quando nós estamos firmados na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a luta, vem o sofrimento, mas nós estamos ali firmados na rocha. Aleluia. E esta rocha é Jesus e Ele está aqui nessa noite. Não importa às vezes que nós temos passado nesse dia, nós temos passado longos dias, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar mesmo, né? Mas nós estamos firmados na rocha, porque a casa na areia, vem um vento e ali com pouco está derrubado, está ali caído. Qualquer ventinho sopra e cai. Mas nós sabemos que quando nós firmamos a casa na rocha, nós sabemos que a rocha é Jesus. Aí começa o processo da casa. E eu comecei meditando e pensando e falando, né? Como é edificado uma casa? Eu não sou pedreiro, e nem entendo, né? Mas quando a gente começa a ver, você compra um lote ali, aí começa aquele processo de capinar, começa aquele processo, sabe o que eu quero dizer? Talvez você está passando pelo processo do Senhor essa noite, aleluia, está passando pelo processo, o processo dói, o começo tudo é difícil, mas nós vemos que ali está passando aquele processo, começa a abrir as caixas, né, irmão Luiz? Comprador Luiz, começa a abrir as caixas, e ali você vai começando a meditar em tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, tudo aquilo que está sendo construído, porque a casa para ser construída, ela tem que ser bem, o alicerce tem que ser bem forte, né? O alicerce tem que ser bem alicerçado. E quantas vezes nós não estamos sendo alicerçados, quantas vezes nós estamos fazendo de qualquer maneira, quantas vezes nós estamos de qualquer jeito, mas Deus nessa noite tem que ser alicerçado. Aleluia! Está passando o que está passando, porque tem que ser alicerçado. A casa tem que estar de pé, mas a casa tem que estar alicerçada, porque se não tiver alicerce, como que vai fazer a casa? Como vai construir a casa? E aí a gente vê aquele processo que está passando. Por certas situações, por certas coisas, que às vezes tem hora que a gente fala, não aguento mais, vou parar, vou desistir, está difícil. Mas Jesus chega e fala assim, não filho, eu sou contigo. Não para, não desista daquilo que eu tenho na tua vida. Não desista ali daquilo que Deus colocou na sua mão. Não desista do que Deus tem te ordenado na tua vida. Porque se nós parar, nós sabemos que a casa é na areia, mas quando nós começamos aquele alicerce, fazer aquele alicerce, começa a crescer os tijolos, e a gente vai vendo, né, aquilo ali, vai vendo aquele processo todo. Mas para ter tudo tem que ter o quê? A coluna. A coluna é o quê? Te sustenta, né? Sem a coluna não sustenta nada, né? A casa cai, mas quando a casa tem coluna, aleluia, e aqui tem coluna, aleluia. Coluna é aquele que ora, aquele que chora, aquele que paga preço, aquele que jejua, aquele que está na presença do Senhor. E eu vou dizer para você nessa noite, você é a coluna, aleluia.
mas a coluna não cai, porque está alicerçada, ela está ali, bem ali, ó, porque é fundo ali que eles chamam ali, para sustentar o que está sustentando essa base. E aqui tem pessoas que estão sustentando essa base, aqui tem homem, tem mulher, tem jovem, tem adolescente, que está buscando ao Senhor, para essa casa não cair, para essa coluna não cair, não parar, aleluia. A coluna tem que estar de pé, aleluia. Às vezes a gente não vê o processo que tem essa coluna, não vê o processo que passa, né, os nossos pastores, as pessoas estão na frente, os líderes que estão na frente. A pessoa às vezes não vê o processo, mas o processo da coluna, se não tiver de joelho dobrado, se não tiver buscando, é fácil às vezes eu subir aqui e dizer, vamos orar, irmão, mas será que eu estou orando? Vamos jejuar, irmão, mas será que eu estou jejuando? Porque a palavra do Senhor sim, não. E que a que eu estou fazendo é fácil eu subir aqui e dizer, irmãos, vamos, faz. Mas será que vamos fazer, irmãos? Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. E aí, quando eu começo a ver a palavra do Senhor dizendo sobre aquele homem sensato que constrói a casa na areia. E quantos têm construído a casa na areia? Quantos que têm construído a casa ali, bem na areia, bem ali, rasinho, é fácil, né? Para subir. Hoje eu estava vendo, não sei se alguns dos irmãos viram, o homem, ele leva a casa para onde ele vai, no caminhão, uma casa de madeira. Aí eu estava pensando naquela casa de madeira que ele já ia levando para outro lugar que ele ia. Aí eu estava imaginando, começando a imaginar assim, ele coloca a casa no caminhão e vai embora. Aí eu estou dizendo assim, meu Deus, que casa aquela casa não para, porque ela não tem o quê? Licença. Porque ela não tem coluna, porque ele pode tirar daqui, por para ali, por para lá, né? Mas a casa que tem coluna, ela permanece. A casa que está ali buscando a presença do Senhor, ela continua, pode estar passando por que passando, pode estar tudo querendo destruir, mas o nosso Deus está aqui dizendo, ainda tem coluna neste lugar, aleluia, ainda tem oração neste lugar, ainda tem a presença de Deus neste lugar, aleluia, ainda tem a glória do Senhor neste lugar, aleluia. Aí nós podemos sentir a presença. Vamos dizer, sem a presença nós não somos nada. Sem a presença não adianta eu falar bonito, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu fazer as coisas bonito, mas se não tiver a presença, se não tiver a comunhão com o Espírito Santo, nada vale, porque nós temos que ter a presença, nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo. E quando já perder essa comunhão, quando já deixar essa comunhão de lado, nós vamos ter essa noite dizendo, volta a ter a comunhão com o Senhor, volta a ter a comunhão com o Senhor. E eu comecei a relembrar do meu tempo, eu comecei a pensar no que tinha passado há anos atrás na minha vida, porque um dia eu troquei Jesus por um homem, eu larguei Jesus pelo homem e fui embora para outra cidade, não sabendo que era o meu sofrimento, não sabendo que estava findando a minha vida, mas eu confiei, larguei Jesus que era para me confiar e fui embora com aquele homem. Era tudo ali na minha vida, Manice, era tudo, mas não saber que ali, bem, quantas vezes passei pelo vale da sombra da morte, quando que eu enfrentei tudo que eu passei, mas sempre Jesus esteve do meu lado, sempre Jesus esteve me guardando, porque eu sabia, porque tinha coluna, tinha homens e mulheres de Deus orando pela minha vida, e Jesus sempre me estendendo a mão e me livrando e me guardando. Ei, quantas vezes eu pensava que eu não ia resistir, quanto tempo eu não aguentava, quantas vezes que eu passaria sofrendo, fechada ali dentro de uma casa, sofrendo ali, tanto ali que eu sofria, eu não tinha liberdade de lugar nenhum, eu não tinha
E eu ali fora do meu pai, fora da minha mãe, fora da minha família, sofrendo ali. E aí eu começava a voltar e pensar: Jesus, me ajuda, Jesus, porque eu já não estou aguentando mais. Lá dentro de São Paulo e Cubatão, eu ali sofrendo. Mas quantas vezes nós fazemos a escolha errada, nós largamos aquilo que é certo e vamos por fora do mundo lá, igual aquele filho pródigo, abandona Jesus, larga Jesus por nada por coisas pequenas, por casa na areia mesmo. Mas quando a gente começa a lembrar da onde Jesus me tirou, do que lugar que Jesus me tirou, da onde que eu estava, lá na lamaçal do pecado, ali sofrendo, mas Jesus falou: esta é minha, aleluia, esta é minha, ninguém vai lançar a mão, aleluia. E foi anos e anos e anos e anos sofrendo. Anos e anos sofrendo. E eu falava: Jesus, tem de misericórdia. Mas sabendo que a minha mãe estava de joelho dobrado, sabendo que meu pai, sabendo que a igreja estava de joelho dobrado. Ah, Jesus, vai de encontro a ela, cuida dela, guarda ela, livra ela, Jesus. E Jesus olhando: ei, está passando nesse vale, mas eu vou tirar onde eu vou te tirar. Está passando o que está passando, porque fez mal escolha. Muitas vezes nós temos feito mal escolha. Eu vou deixar, eu vou ali e volto já. E às vezes costuma nós ir e não voltar mais, porque Jesus já está à porta. Jesus está às portas. Muito breve Jesus está levando a igreja. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade hoje mesmo, e a gente vendo ali o sofrimento. Mas Jesus, aleluia, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, aleluia. Mas Deus vai cumprir, aleluia. Deus vai cumprir na tua vida. E passando por tudo que eu passei, aquilo ali revolta para me matar, tudo ali. Mas Jesus sempre, irmão, Jesus estende a mão e guarda. Sempre ali Jesus está te guardando. Sempre ali Jesus está te segurando. Jesus está te toca. Jesus está te guardando, aleluia. E ver tudo isso foi anos e anos. Quando meus filhos, irmãos, verem, meus filhos aí, chegou a ponto, irmãos, de eu dizer assim, dentro do Rio, Ponte Nova, que às vezes as pessoas conhecem. Às vezes a gente até julgado condenado. Mas quando eu cheguei um dia, eu virei e falei: agora, estou nesse rio, peguei os 4 meninos e falei: agora, vou jogar dentro deste rio e vou cair dentro deste rio. Porque já não tinha mais jeito, eu não aguentava mais sofrimentos, foi muito sofrimento. Mas chegou um moço e disse assim: vão lá para minha casa. E ali eu saí, voltei. Passou tempo, Deus tirou minha mãe, passou tempo. E Jesus me guardando, aleluia. Mais um dia, eu via minha mãe subindo, eu via minha irmã, via meu pai, e eu ficava naquele sofrimento: quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu vi meu pai e minha mãe subindo assim, eu quero ir, eu quero ir. E aquilo ali foi até um sofrimento em mim, uma angústia. Eu vendo meu pai embora, mas minha mãe e minha irmã. Eu comecei a chorar e falei assim: Jesus, hoje passo o que passar, mas eu vou para a tua casa, Pai. Hoje eu posso passar o que passar, mas eu vou para a tua casa, meu Pai. E aqui, quando foi de noite, eu desci ali no fundo do quintal da minha casa, o Bernardo pequeno. E quando eu cheguei aqui, quando eu entrei nessa porta aqui, era o Simão que estava ali. E quando eu fui que irmão fizesse apelo para ele voltar para Jesus. E ele, demorando, eu estava com tanta aflição quando ele falou: quer voltar para o Senhor, aceitar Jesus. Eu levantei dali, irmãos, e vi aceitar Jesus.
com Deus na minha vida. É a coisa mais bonita quando a gente volta para a presença de Deus. Porque quando nós saímos, a presença vai embora e a gente fica ali sofrendo. Mas quando a gente constrói a casa na rocha, quando a gente constrói a casa na rocha, que é Jesus, a gente muda toda a história nossa. Eu dizendo para Jesus, às vezes a gente pergunta, por quê? Às vezes nós damos testemunho. Porque às vezes é preciso avivamento da hora que a gente fala. Porque só o que a gente sabe, o que a gente passou. Eu sei o que eu sofri neste mundo. Hoje eu glorifico, exalto ao Senhor. Hoje eu louvo ao Senhor. Eu agradeço tanto a Deus que eu falei, Jesus. O dia que eu fiz 70 anos, eu falei, Jesus, muito obrigado, porque eu não pensava de chegar até aqui. Muito obrigado, Jesus, porque eu não esperava ele estar aqui. E quando eu vejo, aleluia, quando eu vejo tantas coisas se acontecendo, eu vejo assim, as filhas que não estão na presença do Senhor, mas Jesus falou que vai salvar. Aí eu começo a falar com Deus. Porque às vezes a gente espera, às vezes o pai, a mãe, partir para a eternidade, espera as pessoas para a gente estar na presença do Senhor. Mas tudo é coisa de Deus, tudo é Deus que faz. Mas hoje Deus está dizendo aqui, ainda há esperança para a área cortada. Ainda há esperança. Porque a casa, como eu falei, tem um processo. A casa tem um processo para fazer. E esse processo Deus está fazendo hoje dentro do meu e do teu coração. Deus está assim, estou mudando a história aqui dentro nessa noite. Estou escrevendo uma nova história aqui nessa noite. Estou fazendo aqui algo sobrenatural aqui nessa noite. Deus está fazendo algo aqui, Deus está dizendo, é tempo de voltar, é tempo de estar na minha presença. Não desista daquilo que Deus colocou na tua mão, porque Deus te chamou e Deus disse assim, é teu, ninguém vai tomar o que é teu. Podemos até casar, mas Jesus não afasta de nós. Jesus não abandona ele. Jesus cuida dos dele, aleluia. E eu posso sentir um algo de Deus aqui neste lugar. Deus disse assim, eu que estou escrevendo a nova história. Tem promessas de Deus na vida das pessoas que já se cumpriu, mas tem promessa que ainda não cumpriu. Sabe por que ainda não cumpriu? Porque se Deus cumprir, a pessoa desiste. Às vezes nós entendemos, pedimos a Deus, Senhor, dá um carro. Ele dá uma casa. Me dá uma casa, Ele te dá um carro. Porque Ele sabe que você vai necessitar daquela coisa que você vai precisar. Sabe? E é algo que Deus tem na nossa vida. É coisas que é maravilhosa que Deus tem na nossa família, na sua vida. Sabe, irmão, porque às vezes tantos anos nós estamos na igreja. Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui batizado nas águas e com o Espírito Santo. 13 anos de idade. E eu vejo hoje assim, muitas crianças, né? Aí eu falo assim, gente, como é bonito. Aí o João estava até falando hoje passado. Mas eu falo assim, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Quem mudou foi eu, foi vocês, mas Deus é o mesmo. A Deus que fazia no passado, Ele faz hoje ainda, porque Ele é o mesmo Deus. Aquele que batizava no passado, Ele está aqui nessa noite, Ele batiza. Aquele que renovava, Ele está aqui nessa noite. Aquele que te entregou os dons, está aqui nessa noite. Dizendo, eu não parei. Quem parou foi você. Mas hoje tem uma decisão certa. Aleluia. Aleluia. Quando a presença de Deus é tão forte na nossa vida,
Eu estava dizendo para um jovem no domingo, que o jovem ligou para mim, eu não conheço de fora, e ele dizendo para mim, eu estava deitado no sofá e ele disse para mim, pensou que vai morrer antes de cumprir aquilo que Deus tem na tua vida? E aí ele começou a falar comigo. Eu falei, jovem, nunca vi. E eu estava ali meditando e falando, Jesus, que às vezes fala assim, nossa, cansado, não, né? E a gente vê esses jovens pregando, né? Eu queria pregar igual as pessoas pregam, né, irmãos? É ler, é falar, né? Mas eu já até tentei, mas eu não consigo, porque Deus usa cada um da maneira. Deus não usa ninguém igual. Deus usa diferente, aleluia. E esse Deus que usa diferente, aleluia, quer te usar também, aleluia. Aleluia. Porque eu falo baixo, porque eu falo alto, porque eu não sei ler, porque eu sei, mas o Deus que usa está aqui nessa noite. O Deus que fala está aqui nessa noite. O Deus que te abençoa está aqui nessa noite. O Deus que vai te entregar a vitória está aqui nessa noite. O Deus que tem promessa na tua vida, Ele está aqui nessa noite. Ele disse assim, está de pé aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Está de pé aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Eu não sei o que, mas Deus sabe. Nessa tarde eu estava lá em casa e a pastora ligou e disse para mim, ô missionária, ora para mim. Eu disse assim, estou precisando de oração. Vou orar para aquela pastora. Sabe por quê? Sabe por quê? Você já viu assim, às vezes você fala assim, eu estou precisando, mas tem outro que está precisando mais do que você. Tem outro que precisa mais. Aí Deus fala assim, vai ali, ora para aquela pessoa. Vai ali, ora para aquela pessoa. Porque esse Deus, Ele é grande, aleluia. Ele é fiel. Ele é poderoso. E às vezes nós falamos assim, eu. Né? Ó Deus, irmão, esse amor pega fogo, né, Manice? A mão pega fogo. Aleluia. Porque esse Deus é grande. Esse Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Esse Deus é poderoso. O pé pega fogo, a mão pega fogo. Ei, aleluia. Porque Ele é poderoso. Às vezes as pessoas louvam e falam assim, gente, como eu queria louvar. Como eu acho bonito o louvor, como eu queria louvar. Mas sabe, irmão, o que Deus te deu, Deus. O que Deus me deu, Deus. O que Deus vai fazer até esse ano. Hoje eu não queria louvar, que eu não sei louvar. Mas eu sei falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Eu sei falar que Jesus é poderoso, aleluia. E Ele está aqui nessa noite dizendo para mim, para você, e agora? Somente me adora, me busca. Porque Ele é fiel. Quando a casa é na rocha, o vento vem e balança. O vento vem e balança. Quer jogar isso lá no chão. Quer tomar aquilo que Deus te entregou. Levanta contra a nossa vida. Levanta tanta coisa assim para querer nos derrubar. Mas pode até balançar, mas cair jamais. A palmeira, ela vai até lá embaixo, depois ela volta. O vento vem, pode estar balançando para lá e para cá, mas a sua casa está na rocha. A sua família está na rocha. Seu ministério está na rocha. Ai, agindo Deus, quem impedirá?
Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, não. Ninguém pode impedir o agir de Deus, não. Aleluia. Por ver com Davi. Eu estava dizendo para Davi esses dias, e falando assim, eu tenho saudade quando nós subíamos para o monte. Saudade que nós íamos para o monte. 10 horas que nós saímos do monte, era de manhã cedo. Eu buscando pelo meu esposo, eu buscando para minha família, eu buscando para o Senhor. E o nosso Deus não mudou, Davi. O nosso Deus não mudou. O meu Deus disse assim, nós mudamos, mas Ele não mudou. O que Deus te prometeu está de pé, Ele não tomou. O que Deus te escolheu para fazer a obra dele está de pé. Muitos têm tentado impedir, te derrubar, mas o meu Deus disse assim, está de pé. A casa está na rocha. Pode vir, pode querer te derrubar. Com palavras, com tudo, mas Jesus falou assim, não. Está de pé a casa dele. A casa dele está de pé. Aleluia. Pode até pensar que está demorando, mas a promessa de Deus é você e sua família. Ele não diz que é só você e sua família. É projeto de Deus, aleluia. E às vezes nós vemos que está tudo derrubado, está tudo no chão, mas Jesus disse, põe tua casa em ordem, morrerá e não viverá. Mas ele disse, volta lá e fala para ele que estava acrescentando os anos de vida dele. 15 anos. Deus falou que está de pé tua casa. Esse é um vento. Está soprando. Mas a casa quando está na areia, vai embora. Mas quando está na rocha, não. E o que Deus te entregou, Ele não tomou. O que Deus te prometeu, está de pé. E verás o que Deus vai fazer. Porque às vezes nós oramos, às vezes nós enjoelhamos, nós não temos nem palavra para falar. As lágrimas só descem. Mas Deus entende a cada lágrima nossa. Ele recolhe. E eu sei que Deus tem ali na tua vida, das suas filhas, da sua esposa. E eu sei que aqui tem pessoas que Deus tem promessa. E a família é voltada do Senhor. A nossa família é do Senhor. Ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Ninguém pode impedir. Porque o nosso Deus, Ele entra com providência. É o nosso Deus que faz. É o nosso Deus que opera. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. E aquela casa, o homem era insensato. Mas aqui no nosso meio não tem insensato, não. Aqui tem prudência. Aqui tem pessoas que buscam. Aqui tem pessoas que buscam. Tem pessoas que pagam preço. Tem pessoas que às vezes a gente vem, mas vem na presença do Senhor. E eu falo muito que às vezes a gente fala assim que a família da gente, eu falo pela minha família, tudo que Deus prometeu, Deus está se cumprindo na minha família. Porque quando eu vejo meus filhos na presença do Senhor, eu me alegro muito no Senhor. Vejo minhas noras, vejo meus filhos, vejo meus netos. Eu me alegro muito, sabe, irmãos? Porque sabe que chegar perto do missionário, a pessoa dizer assim, seu filho não vai dar nada. Seu filho é caso perdido. Seu filho acabou. Mas a gente que é mãe sabe. E o nosso Deus fala assim, é esse aí que eu vou levantar. Aleluia. É esse aí que eu vou colocar de pé. Aleluia. É esse aí até a morte veio. Chegou para um lugar, para o Márcio, meu filho. O caixão, tudo para o Márcio. Porque ele tinha morrido. O médico chegou lá no médico. E tudo isso, irmãos,
estava na presença do Senhor. Mas Deus, quando aquele menino chegou lá no hospital, acabou, a polícia falou, não tem jeito. Mas quando chegando dentro do hospital, o médico olhou e disse assim, vamos fazer o que nós podemos fazer. Mas para a honra e glória do nome do Senhor. Aquele caixão foi jogado fora. Aquelas flores foram jogadas fora. Porque o meu Deus, aleluia! Meu Deus, esse ainda vai ser um pregador da minha palavra. Esse ainda vou usar, aleluia! Pode até a medicina ter desenganado, mas meu Deus fala assim, não. Esse aí tem promessa. Né, João? Estou vendo ali um dia, eu, Ruth e Mariana, nós três. A dona Cheia falou assim, oi, irmã, senta aqui. Quando nós pôs a mão no coração de João, estava aqui, só Jesus, né? Só misericórdia, irmã Mariana. Nós vimos que, né, meio vai se estourar. Depois do peito que nós oramos, para a honra e glória do nome do Senhor, e está aí para louvar e bendizer e agradecer o nome do Senhor. Quando eu levo assim, eu falo, nossa, esse menino está ruim, mas o nosso Deus está aqui dizendo, eu estou curando nessa noite, eu estou libertando nessa noite, eu estou fazendo sobrenatural aqui nessa noite, porque está contando testemunho, porque é preciso contar que o nosso Deus faz, aleluia. É testemunho que Deus faz na nossa vida, irmãos. Faz na minha, faz na tua. Quantos aqui se posso contar testemunho essa noite? A noite era pequena. Quantas pessoas? Né? Era pequena, né? Você vê sua filha aqui, coisa linda, né? Tudo que Deus fez. Deus mudou. E o que Deus tem é grande. O que Deus tem na tua vida, na tua família é grande. Mas o que nós acontecemos? Nós sabemos que Jesus, Ele ressuscita, que Jesus faz. O médico pode dizer não, mas o nosso Deus fala assim, não, é hoje. Está aí para uma glória, o nome do Senhor, seus filhos, as suas bênçãos, né? E a gente fica super feliz, porque este Deus é feliz. Esse Deus é maravilhoso, aleluia. Eu sei que tudo, irmãos, tudo que nós temos passado, a nossa casa na rocha, nós vamos em frente. Com a nossa casa na rocha, com a coluna, nós vamos. E nós temos que firmar mesmo na rocha. Segurar que Jesus pega nossas mãos. Porque hoje pode ser esse último culto. Hoje pode ser a última vez que eu estou aqui, não sabe. Mas eu só sei, como disse o irmão João, o dia que ele falou, eu é daqui com meu bom Jesus. Quando foi no outro dia, 5 horas, Deus levou ele. Não deixou ele aqui. E pode também ser o seu último dia. Mas eu tenho certeza que se eu partir daqui, agora, eu vou morar com Jesus. Porque Ele é grande, aleluia. Porque às vezes as pessoas olham assim e não acreditam. Não acredita no que Deus pode fazer. Vê Deus fazendo e não acredita. Mas o meu Deus nessa noite está dizendo, aleluia. Ele é Deus que faz, aleluia. Ele é Deus que sonda cada coração aqui nessa noite. Ele é Deus que vê o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso sentar. Ele é Deus que nos olha 24 horas por dia, Deus está nos olhando. Deus está vendo. Ali lá vai meu filho, ali lá vai minha filha. E Ele está aqui nessa noite dizendo, prepara, igreja. Prepara. Porque Ele está voltando. Aí a gente pensa assim, é muito, daqui é muito tempo. Sou nova, porque vai, né? Não, irmãos. Não.
É toda hora você vê pessoas partindo para a eternidade. Hoje a mulher está bem, ó, está lá, toda desganada, né? Querendo ver os filhos dela, que está preso, que quer ver, não pode vir ver ela. Que tristeza tão grande, né? Mas a gente sabendo, para Deus nada é impossível, né? Mas o que é? Hoje eu posso estar aqui, amanhã não. Daqui a pouco pode Jesus me levar. Eu venho ali, o pastor Jorge está passando, não está passando bem. E a gente vê como ele é dedicado à obra do Senhor, como ele quer fazer, quer esforçar. Deus sabe de tudo. Deus conhece. Vamos estar aqui em oração, pedindo, né, pela vida dele, pelos chamados filhos. E orando, irmãos, porque muito breve vai sair uma notícia. Será que vai dar tempo da pessoa voltar aqui para a presença de Deus? Será onde eu estiver? Será que eu vou ter tempo de consertar com Deus? Será que eu vou ter tempo de buscar Deus? Será que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que qualquer instante, se ele não levar coletivo, ele é individual. E o que nós temos que estar? Alicerçado na rocha, buscando ali a presença de Deus. Cada dia, irmãos, cada instante nós temos que buscar a presença de Deus. Mas eu estou de madrugada, estou orando, estou falando com Deus. Deus, como é bom servir o Senhor. Como é bom estar na tua presença. Como é bom ser fiel ao Senhor. Em tudo. Às vezes eu sou fiel em tudo. Tudo por tudo ser fiel a Deus. E Deus nessa noite, aleluia. Deus essa noite está dizendo, aleluia. É tempo de estar na coluna. É tempo de estar buscando ao Senhor. É tempo de nós se juntar. Não espalhar, mas se juntar. Se estar mais presente um na outra. Segunda-feira nós estávamos aqui no ensaio e eu estava rindo com as meninas aqui. Sabe, aquela alegria, que gostoso, sabe, de estar falando. Como é bom. Às vezes a gente está aqui porque a gente fala assim, é tão bom a gente estar na presença do Senhor. É bom a gente estar ali junto, né, irmã Fernanda? É gostoso, né? E sei que nessa noite, Deus tem algo preparado para mim, para você nessa noite. Deus, ele é fiel, ele é grande, poderoso. E eu falo para os irmãos, continua orando por mim. Continuo orando pela minha família, né? Ali pelo Caio, né? Pelo Caio, eu estou orando, estou pedindo a Deus que ele chegando da igreja no domingo, onde ele mora, e quando o pai dele tinha levado o irmão dele, quando ele chegou na garagem, 2 caras chegou, pegou a moto dele, que ele tinha comprado, 18 anos, comprou a moto, pegou a moto, pegou a carteira, pegou o celular dele tinha parado não estava sem bateria, e eles querendo ali, mas Deus poupou a vida dele. Né? E muitos conhecem aqui, aquele que subiu da Mamuto, subiu. Deus poupou a vida dele, porque ele é muito fiel a Deus. Levou os bens material, né? Mas a gente sabe que a pessoa entristece, né? A pessoa fica triste. Um jovem de 18 anos conseguiu a moto dele, né? Mas a gente sabe tudo isso, ele é fiel com o Senhor, e eu sei que Deus vai abençoar a vida, já está abençoando a vida dele, né? Que pode ter outra, e não deixar ele ficar, né, triste, porque o ano passado ele vomitou sangue durante a festa. Durante a festa ele passou mal. Agora, chegando a festa, agora lá outra vez, acontece isso. Mas sabe por quê? Nós temos que ser provados
Provado, para ser aprovado, né? Então, tem que passar no fogo, tem que passar. E eu sei que Deus está cuidando. E cada um de nós, irmãos, vamos orar mesmo, buscar a Deus e estar preparado, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que muito breve esse povo vai ser levado. Muito breve Jesus vai tirar nós desse lugar. E vamos chegar aqui e vamos achar a porta fechada. Pode estar até aberta aqui, né? Mas não vai encontrar ninguém, né? Muito breve Jesus vai voltar. Muito breve Jesus vai voltar. Muito breve Jesus está voltando. Aleluia. Muito breve Jesus vai estar voltando. Aleluia. Igreja, é tempo de vigiar e orar. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser hoje este último culto. Pode ser hoje essa última pregação, esse último louvor. Pode ser hoje a volta de Jesus. E que será de nós se nós ficarmos? Mas, irmãos, uma coisa eu tenho certeza. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus, o Senhor é grande, aleluia. E eu creio que Deus tem neste lugar, creio. Na palavra, irmãos, vamos ficar no alicerce, na rocha. Porque a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai. Não, Patrícia. Deus poderoso. Vem com Deus muito mais. Deus está dando um livramento do teu filho. Deus está dando um grande livramento. Deus está dando livramento a ele agora. Um grande livramento que Deus está dando. Porque Ele é Deus do livramento. De pessoas pegarem e fazer covardia com Ele. Mas Deus está entrando lá. Você está aqui, mas Deus está lá onde Ele está. E diz para ele: alguém chamar ele para algum lugar, não vá. Não vá. Não vai. Porque Deus, Ele é Deus de providência. Ele é Deus do livramento. E eu vejo pessoas chegando perto dele e levando ele para um lugar. Sabe? Para covardia. Mas Deus não está triste. Não te trouxe aqui a tua longe. Deus vai estender as mãos sobre ele, guardar ele. Porque é projeto do Senhor. Sabe? E hoje o adversário está com tanta fúria. Com tanta fúria com os adolescentes, com os jovens. Tanta fúria. E nós temos que orar muito com os adolescentes, jovens e as crianças. Para Deus ter misericórdia de guardar e abençoar. Aleluia. Irmãos, Senhor, por essa oportunidade. Se não foi essa palavra, mas foi o Senhor que me deu. E agradeço.